Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo, em um ano muito especial, ano que comemoramos 60 anos da administração profissional no Brasil. Então, vem comigo participar aqui de mais um episódio do nosso podcast. E antes de eu trazer o meu convidado, de apresentar o nosso tema de hoje, eu quero te convidar para você se inscrever no canal a serviço da administração, deixar seu like, seus comentários, nos seguir no Spotify e também nas redes sociais do CRA São Paulo. Neste episódio vamos falar sobre marketing emocional e para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o administrador Helder Sempre Bom, que é professor e doutor em administração, pesquisador na área de marketing e comportamento do consumidor, além de ser docente no Departamento de Administração e no Programa de Pós-Graduação em Administração na Universidade Federal do Paraná e autor dos livros Marketing e Emoções e Marketing e Cognição. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter você aqui com a gente. Olá, Maria Rita, olá a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com você nesse podcast que eu passei a admirar, né, vendo as entrevistas anteriores, o conteúdo tão bom, né, tão qualificado que vocês estão produzindo aqui no Conselho Regional. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui falando desse tema com vocês. É muito bacana ter o Helder também aqui no nosso canal, porque ele participou de uma entrevista para a nossa revista, né, ADM Pro, que a gente vai colocar o QR Code aqui para você acessar depois do nosso programa, também falando sobre o nosso tema de hoje. Bom, Helder, já para a gente iniciar aqui esse bate-papo, de uns anos para cá a gente tem visto que o marketing, ele meio que se subdividiu, né? A gente tem o marketing esportivo, o marketing pessoal, o próprio marketing emocional. E aí eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre o que consiste o marketing emocional e desde quando, né, ele passou a ser estudado, a praticado. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe marketing sem emoção, né? Se a gente pegar aquelas campanhas mais antigas, aquelas campanhas dos anos 30, dos anos 20, você vai ver que já existem componentes emocionais ali. Mas por que isso? Porque nenhuma pessoa consegue tomar uma decisão sem um componente afetivo, tá? E aí, a gente trazendo um pouco a definição que o Kotter, né, dá para o marketing, que marketing é a gestão lucrativa do relacionamento com o cliente, não existe relacionamento também sem emoções. Não existem relacionamentos na vida que não sejam baseados em estados afetivos estáveis. Então, por mais que os nossos relacionamentos, seja consumidor-marca, ou seja entre pessoas, tenham momentos de altos e baixos, mas no saldo, né, as emoções têm que ser positivas, os afetos têm que ser positivos. Então, se marketing é a construção de relacionamento, as emoções estão no coração dessa construção do relacionamento. Acho que esse é um ponto importante. E quando a gente fala de marketing emocional, eu acho que as empresas elas estão percebendo que, por mais que exista um mundo tecnológico, você precisa tocar o coração das pessoas. Então, marketing emocional é quando você traz as emoções justamente para o coração das estratégias, para tocar o coração do consumidor. Então, o objetivo do marketing emocional é você construir esses laços afetivos estáveis para que você tenha um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro com os consumidores. E falando academicamente, quando é que começou a ser mais estudado as emoções? Nos anos 80. Então, a partir dos anos 80, as emoções elas ganham as publicações nos principais journals aí da área de marketing, de comportamento do consumidor. E hoje você tem aí o aspecto tecnológico que a neurociência traz, que ela vai apenas confirmando coisas que lá na década de 80 já haviam, né, descoberto sobre as emoções, sobre consumo. Então, a gente vai falar um pouco aí sobre neurociência mais para frente, né, acredito que tem um espaço para a gente falar um pouco mais sobre isso, mas hoje a neurociência está muito presente aí no marketing emocional.
Maravilha, com certeza a gente vai trazer a neurociência aqui para gente, para essa conversa. E aproveitando, né, que o Helder trouxe o Kotler, né, considerado o pai do marketing, ele que durante anos estuda o marketing e também a gente pode até dizer que a partir das teorias dele a gente consegue até subdividir o marketing. A gente tem o marketing 1.0 que tem as suas características, o marketing 2.0 até o atual marketing 6.0, né, que é um marketing mais digital, mais imersivo. Partindo dessa premissa, Helder, eu gostaria que você nos contasse um pouco, na verdade, traçasse um paralelo, né, sobre todos esses marketings até o atual e como o marketing emocional é encaixado, né, nesse marketing 6.0, onde o consumidor está cada vez mais no centro dos negócios, né? Sim. E é legal você falar do Kotler, porque o Kotler ele é um testemunho vivo do que aconteceu com o marketing nas últimas décadas, né? Eu não sei exatamente a idade do Kotler, deve estar aí perto, quase um centenário, mas ele continua ativo, ele continua participando de eventos, dando palestras, e a obra dele, né, Marketing 2.0, 3.0, vai traçando essa evolução. Então, e não é uma obra que está desconectada da realidade, porque né, ele traz exemplos, ele traz parceiros para escrever com ele, né? Então, ele vai dizer que o marketing ele partiu lá de uma ideia muito focada em produto, né, eficiência em produto, produção. Você tinha poucas marcas no mercado, pouca diferenciação, era tudo muito comoditizado. Mas a partir dos anos 70, você tem uma percepção diferente. Você traz o consumidor para o centro e aí as empresas começam a perceber a importância da segmentação de mercado. Ou seja, eu não consigo vender o mesmo produto para todo mundo, então eu preciso segmentar. Os consumidores pensam diferente, têm características diferentes, então surge, a partir dos anos 70, uma importância muito grande para a segmentação, e aí vem um parceiro muito importante na história do marketing, um parceiro do Kotler, que é o Theodore Levy, que vai falar justamente disso também. E aí, conforme nós temos ali anos 80, uma importância muito grande dos serviços, nos anos 90 a questão da experiência, e na virada do milênio nós temos a popularização da internet, dos smartphones. Então, o marketing, ele começa a sofrer uma influência muito grande das tecnologias, né? Então, o consumidor ele começa a ficar mais conectado, então a questão do marketing 2.0, né, de ser um marketing mais social, você consegue conversar consumidor-consumidor, a empresa dialoga mais próximo com o consumidor. E junto com isso vem também a questão de valores, propósitos. Então, as organizações começam a perceber que elas precisam não só se posicionar no mercado frente à concorrência, mas elas precisam também criar um propósito. E esse propósito tem a ver com valores universais. E hoje a gente está vivendo, né, uma fusão assim, entre o físico, o digital, o social. Então, ao mesmo tempo que você está lá nas suas redes sociais, né, parece que aquilo é tão real, existe uma fusão entre a sua vida real e a sua vida nas redes sociais. E agora com o metaverso, o metamarketing, né, a realidade aumentada, essas experiências híbridas, imersivas, elas ganham cada vez mais importâncias para as organizações. Então, é isso que a gente vai ver nos próximos anos. Uma fusão entre o físico e o digital, uma imersão cada vez maior dos consumidores. Mas isso não quer dizer, né, que o social, que as emoções não deixam de ser importantes. Embora você tenha aí toda essa tecnologia, o consumidor, né, nunca vai deixar de colocar no centro as suas emoções, né? Então, acho que isso é um ponto importante para a gente destacar aqui, né? Maravilha. Agora, trazendo essa questão das emoções, né, como ponto central, na sua opinião, Helder, você acha que as pessoas hoje em dia, os consumidores atuais, eles estão consumindo mais pela emoção ou pelo impulso? Olha, eu gosto muito de uma frase, sempre falo isso para os meus alunos, nas palestras, né? Eu não sei quem é o dono dessa frase, tá? Não sei quem é o autor, mas ela é muito boa. Ela diz o seguinte, que nós compramos pela emoção e justificamos pela razão. Nós compramos pela emoção, pelo calor do momento, né?
por aquilo que a gente está sentindo, mas depois a gente consegue arrumar umas desculpas, umas justificativas, realmente eu precisava, realmente isso aqui é muito bom e tal, né? E o fato é que não existe decisão sem emoção. Então, a economia comportamental vai mostrar isso também, não existe decisão sem emoção. Então, de fato, né, trazendo aqui o Herbert Simon, ele vai dizer, olha, nós temos uma certa racionalidade limitada, porque nós não conseguimos tomar uma decisão totalmente ótima, perfeita, medir todos os custos-benefícios, colocar tudo na balança. O componente mais importante das nossas decisões são as emoções, né? E aí, eu acho que você traz aqui uma questão que é das compras por impulso também, tem a ver com isso, né? Uhum. Então, o que é uma compra por impulso? Uma compra por impulso é algo que todo mundo já cometeu, já aconteceu na vida de todo mundo, que é aquela compra pontual. Você entra com fome num supermercado, você entra com fome num shopping center, você acaba fazendo um estrago, acaba comprando muitas coisas que você não tinha planejado, não tinha programado. Então, a compra por impulso, ela é uma reação a um estímulo, seja um preço ou uma promoção atraente, mas ela não traz grandes prejuízos aqui, tá? Ela é mais pontual. E uma coisa que muita gente não imagina é que quando nós estamos felizes, nós tendemos a comprar mais por impulso, tá? Quando nós estamos felizes, a porteira está aberta. Então, quando nós estamos no estado afetivo de alegria, positivo, nós somos menos críticos, menos céticos, menos analíticos. Então, as compras por impulso acontecem com mais facilidade. Então, o que acontece? Aqui entra o aspecto da autorregulação emocional. Quando nós estamos felizes, nós queremos manter aquele estado de felicidade, aquele estado positivo, tá? Então, nós, às vezes, compramos coisas para nos sentirmos ainda mais felizes. O problema da compra por impulso, e aí falando de emoções, é que ela pode gerar um arrependimento. E arrependimento também é um fator importante no relacionamento com as marcas, né? É muito ruim quando o consumidor compra e sente arrependido de ter comprado para o relacionamento com uma marca. Agora, nessa linha da compra por impulso, a gente tem que criar uma diferenciação aqui, que é a compra por compulsão, ou seja, o consumo mais patológico, né? Então, a compra compulsiva, geralmente, ela é uma compra repetitiva. A gente, de novo, voltando para as emoções, a gente compra compulsivamente para lidar com emoções negativas. Então, pessoas que estão no estado mais depressivo, uma ansiedade mais crônica, prolongada, elas tendem a comprar compulsivamente para tentar compensar esse momento ruim da vida dela. Então, de novo, é uma situação de autorregulação emocional. Tá? Então, nós compramos, muitas vezes, para aliviar estresse, frustrações, né? Quem nunca comprou aí um chocolatinho, ou, né, no final do dia, um sorvete, né, aquela sobremesa, aquela compra mais indulgente, para tentar dar aquela aliviada na tensão, no estresse, mas nós também compramos para autorregular as nossas emoções positivas. Né? Recebi uma promoção no meu trabalho, legal, eu vou comemorar, né? Vou comprar uma roupa nova. Então, esse aspecto da autorregulação aqui é muito importante, né? Se os gestores de marketing compreendessem. Tá? Então, acho que é um ponto importante aqui na sua pergunta. Perfeito, Helder. Agora, eu gostaria de saber uma coisa. Você lembra de alguma campanha, né, que tenha esse caráter de marketing emocional, que você possa trazer para a gente, até como um caráter didático mesmo, para a gente entender quais são as principais técnicas usadas, né, numa ação de marketing emocional, para a gente entender melhor do que estamos falando? Bom, se você quer um exemplo clássico, um exemplo assim que é a Coca-Cola. Então, assim, desde o princípio, a Coca-Cola sempre trabalhou marketing emocional. Se você pegar lá no princípio, a relação da Coca-Cola com datas comemorativas, principalmente o Natal, Thanksgiving Day, o 4 de julho nos Estados Unidos. Então, ela sabe aproveitar, sempre soube aproveitar, né, momentos festivos, momentos comemorativos, para incluir o seu produto ali, né? Então, momentos que você está reunido com a família, momentos de nacionalismo, momentos que tem até uma relação religiosa, como o Natal, a Coca-Cola está lá presente.
Tá? Então, é um dos exemplos. Mas eu acho que uma marca que conseguiu construir muito bem uma retórica, uma história, né, uma narrativa muito forte baseada em emoções é a Dove. Então, o caso da Dove, o caso da campanha Beleza Real, que ela quebra padrões tradicionais de beleza, gera, né, opa, peraí, o que essa marca de cosmético, de cuidado pessoal está falando? Você tem o padrão Avon, daquelas mulheres, modelos, corpos perfeitos, e agora você traz mulheres reais, né, mulheres de diferentes idades, corpos. Isso causa uma certa estranheza nesse mundo, né? E aí, isso mexeu com a autoestima, isso mexeu com a identificação das mulheres, é uma campanha autêntica, ou seja, um storytelling autêntico, né? Então, narrativas gerais, gerou empatia, quebrou estereótipo, trabalha com propósito, que é uma coisa importantíssima, né? Propósito é quando uma marca ela consegue acessar valores universais, como autoestima, empoderamento, felicidade. Então, toda essa coerência, todo esse storytelling autêntico, toda a campanha de impacto visual, ela traz emoções muito positivas, emoções, né, afetivas muito positivas. Então, acho que a Dove é um caso sensacional para a gente pensar, né, em marketing emocional. Quando a campanha dá errado, né? Quando o criador pisa um pouco assim no acelerador, acaba perdendo o feeling das coisas e a marca acaba até se prejudicando. Como reverter essa situação, Helder? Então, eu acho que a gente não pode criar marcas esquizofrênicas, né? Que uma hora tem um comportamento, uma hora desperta um tipo de emoção no consumidor, uma hora desperta um outro tipo de emoção. Aqui a questão é da coerência, né? Eu acho que a pergunta fundamental que os gestores têm que fazer é: que tipo de emoções você quer despertar no seu consumidor, né? Então, grandes marcas, elas têm muito claro isso. Se você pegar, de novo, a Coca-Cola, que é um exemplo, ela, desde lá atrás, né, ela sempre carregou nos seus slogans, na sua campanha, sempre a questão da felicidade, né? Ela sempre quis despertar esse tipo de emoção. A Disney, né, a questão da família, da nostalgia, do ser criança, às vezes alguns desenhos mais antigos trazem a questão da pureza. Então, essa questão da coerência emocional é o remédio, é o antídoto para que as marcas não caem no deslize. E eu vejo marcas que às vezes caem, né, deslizam, porque querem aproveitar trends, né, hypes. E aí, cara, aquela trend não tem nada a ver com a sua marca, né? Então, grandes marcas não ficam entrando nessas trends, não ficam entrando nessas brincadeiras que podem, às vezes, machucar um consumidor, despertar uma emoção negativa. Então, marcas que emocionam, marcas que têm uma coerência emocional, são marcas que conseguem superar crises muito mais fáceis. Tá? Então, vamos pegar quantas vezes a Toyota caiu em recalls, problemas com seus carros, mas ela sempre é a Toyota, ela sempre volta por cima, porque o consumidor tem uma relação, né, com a Toyota muito positiva. Né? Mesmo quem não tem um carro da Toyota sabe, né, que ela é muito confiável e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto aí para que as marcas possam, os gestores, né, pensar sempre a coerência, né, coerência ao longo, né, das suas campanhas. Bom, Helder, hoje a gente tem uma atenção do consumidor muito fracionada, muito segmentada por conta até mesmo dos impulsos, né, que a tecnologia tem trazido. De que forma o marketing emocional pode ajudar uma marca a reter mais o cliente, a criar essa fidelidade, esse relacionamento com o cliente? Bom, de fato, nós estamos cada vez, né, com a nossa atenção mais fracionada, como você colocou. Então, hoje eu vejo, né, um adolescente, um jovem, ele tem 3, 4 redes sociais, né? Então, ele está navegando em várias redes sociais ao mesmo tempo, e dentro de cada rede social, mesmo que você tenha lá só o seu Instagram, né, ainda assim, você tem uma certa dificuldade em manter a atenção em algumas postagens, né? E
Então, nós vivemos numa economia de atenção. Então, o maior e mais valioso recurso que você pode oferecer a uma marca hoje, primeiramente, é a sua atenção. É o tempo que você vai dedicar àquela marca assistindo um Reels ou assistindo um vídeo, vendo uma postagem dela, né, apreciando aquela marca. Então, dentro da economia da atenção, são esses minutos, esses segundos que você dedica à sua marca. E aí, nesse mundo fragmentado, nesse mundo onde as pessoas dão cada vez menos atenção às coisas, a razão não basta. Né? Então, ninguém consegue capturar a atenção das pessoas pela razão. Pode ser que depois entre lá argumentos racionais, mas para capturar a atenção você precisa trabalhar as emoções. Né? Você precisa impactar o consumidor com imagens, com sons, com histórias que despertem a atenção, e essa atenção tem que ser pelas emoções. Né? Então, nesse sentido, o consumidor, quando você consegue capturar a atenção dele, ele entra dentro, né, ele começa a emergir um pouco mais na sua postagem, no seu conteúdo. Se você tem ali um componente emocional, o consumidor vai lembrar mais daquela campanha depois. Então, se a gente está falando aqui de um processo de memória, né, primeiro atenção e depois retenção, a emoção ela é fundamental para a retenção de qualquer conteúdo. Tá? Então, até na educação, né, se você quer que um aluno guarde um conteúdo, lembre para a vida toda, coloque um componente afetivo ali no teu discurso. Né? Então, para as campanhas funcionam da mesma maneira. Outra coisa, depois que você gerou atenção e vem a retenção, a questão do engajamento. Né? Então, as emoções engajam. Tá? As emoções engajam. Quem nunca aqui parou, né, para ver um Reels, uma coisa engraçada? Outra coisa, depois, o engajamento ele tem a ver também com compartilhamento. Então, as emoções levam você a compartilhar mais histórias, mais conteúdos. Sejam conteúdos tristes, né, que você quer compartilhar com as outras pessoas para no sentido de empatia, né, no sentido de cuidado. Olha, tome cuidado, olha, esse conteúdo está falando aqui de uma coisa que você precisa prestar atenção. Ou conteúdos engraçados, né, que a gente compartilha aí por DM, né, no Instagram ou no WhatsApp. Então, as emoções são fundamentais, primeiro, para gerar atenção e depois a retenção. Não, agora você falando sobre a questão das redes sociais, a gente sabe que o tempo hoje de veiculação nas redes sociais é muito curto, né? Que desafio é esse de você gerar um marketing de emoção num período tão curto? Porque quando a gente está num comercial de televisão, a gente tem, né, 30, 45 segundos que dá tempo de se trabalhar bem, mas e na internet que tudo é muito rápido, tudo é muito efêmero? Eu imagino que isso seja um desafio para vocês, né? Veja, então, quando a gente ainda estava na era da comunicação de massa, o consumidor ele estava aprisionado na televisão, então ele assistia aquele comercial de 30 segundos, 1 minuto, 45 segundos. Agora, nas redes sociais não é assim, né? No YouTube ainda você tem ali aqueles 3, 5, até 10 segundos que às vezes, para quem não paga o YouTube Premium, né, você tem que assistir aquele negócio. Mas nas redes sociais o dedo é mais rápido, né, do que tudo. Então, de fato, aqueles entre 3 e 6 segundos do teu Reels, ele tem que captar a atenção. Seja por uma pergunta, seja por uma frase de impacto, seja por uma imagem, aquilo tem que despertar uma emoção no consumidor. Seja um espanto, uma surpresa, uma indignação, medo. Né? E sem falar que as emoções também, elas têm aí um desdobramento fisiológico. Tá? Então, quando eu me sinto com medo, minha pupila está dilatada. Né? Quando meu coração dispara. Então, quando você consegue despertar as emoções do consumidor, né, seja por um susto, uma surpresa, uma alegria, um medo, isso está no corpo do consumidor. Tá? Então, isso também é um ponto a se destacar. Né? Muito bom. Gente, antes de passarmos para a nossa dica de leitura, eu gostaria de trazer aqui uma provocação, fazer uma provocação. Eu adoro fazer provocações aqui no nosso podcast, Helder. Até o momento a gente entendeu os benefícios, né, do marketing emocional para as marcas, mas eu gostaria de entender quais são os benefícios para o consumidor, porque ele acaba sendo fisgado, né,
por essas mensagens. Então, até que ponto ele também pode se beneficiar com essa comunicação, Helder? Olha, antes da gente falar do consumidor, eu queria falar só mais um pontinho que eu acho que é fundamental para as marcas aqui, tá? Como um benefício. Então, falando dos relacionamentos, e aí eu vou chegar lá no consumidor, mas existem marcas hoje que conseguem, assim, despertar uma emoção tão forte nos consumidores, né, uma emoção, um afeto positivo estável, que nós chamamos essas marcas de love marks. Tá? São marcas que nós somos apaixonados, marcas que nós amamos, marcas que têm assim, uma proximidade com o consumidor. Então, essas marcas, elas conseguiram chegar nesse nível porque tem uma linguagem humanizada, uma comunicação mais personificada. Vamos pensar no caso do Nubank, da Natura, do iFood, Boticárias, Havaianas, Cacau Show, Tramontina, Magazine Luiza. Quantas marcas nós amamos? Tá? Então, eu acho que um dos grandes benefícios aí, de novo, né, da construção do marketing emocional, seria, então, você chegar a ter uma marca onde as pessoas são apaixonadas por essa marca. Né? E o que acontece? Quando quando o consumidor está apaixonado por uma marca, isso serve como uma informação. Tá? Então, existe uma heurística aí, quem gosta de se aprofundar nos temas, recomendo o livro do Daniel Kahneman, né, o Rápido e Devagar. Ele vai falar lá da heurística do afeto como informação. Então, quando nós somos apaixonados por marcas, as nossas decisões são muito mais rápidas. Tá? Então, essa emoção que nós sentimos pelas marcas é uma informação para a nossa decisão, que é mais importante do que preço, é mais importante do que tudo. E pensa que nós vivemos, então, num mundo, num mercado cada vez mais concorrencial, competitivo. Então, uma marca, que é uma love mark, imagina a vantagem competitiva que ela tem. Né? E não só isso, eu acho que um outro ponto também é o impacto que as marcas causam no comportamento do consumidor. A gente, às vezes, não para pensar, não tem noção. Vou citar aqui um estudo que foi feito muito interessante. O pesquisador ele pegou um jogo e ele envelopou alguns carrinhos, tá, com algumas marcas. Então, Coca-Cola, Red Bull, Guinness, uma marca de suco de laranja. E aí ele pegou randomicamente e pediu para as pessoas correrem com todos os carrinhos. Né? Então, o Helder correu, né, com todos os carrinhos, depois a Maria Rita veio e correu de forma randômica. Né? E olha só que interessante. Depois eles fizeram uma análise global, e quando as pessoas corriam com o carro da Red Bull, as pessoas eram mais... a velocidade era maior, as pessoas conseguiam completar a corrida mais rápido. O carrinho era o mesmo para todos, não mudava, mas o desempenho das pessoas era diferente. Além disso, as pessoas eram mais indisciplinadas. Elas batiam mais, saíam mais fora da pista, né, tinham um percurso diferente, mais ousado. Então, olha só como as marcas conseguem despertar sentimentos, né, e esses sentimentos alteram o comportamento do consumidor. Né? Então, às vezes a gente não para pensar. Isso é um processo que nós chamamos de priming. Então, as marcas, elas despertam, né, elas conseguem alterar atitudes, pensamentos, comportamentos do consumidor. Agora, voltando na sua pergunta, desculpa, eu fui um pouco longe, mas fica à vontade. Para você entender como que as marcas influenciam no comportamento do consumidor. Então, quais são alguns benefícios, né, que as marcas podem, né, trazer para o consumidor? Bom, o primeiro a gente já falou que é a autorregulação. Então, às vezes, o consumidor está se sentindo triste, às vezes o consumidor está precisando, né, se sentir melhor, ele vai lá, ele vai para as compras, ele acaba se autorregulando. Até tem um outro artigo muito legal que ele vai tratar da questão do fresh start. Fresh start é um termo em inglês, mas que quer dizer que quando nós recomeçamos a vida. Né? Então, às vezes, nós temos alguns momentos assim difíceis na vida, uma separação, uma perda de emprego, uma perda de alguém querido, e nós precisamos recomeçar a vida. E aí, esse artigo vai trazer justamente a capacidade que as marcas, que o consumo tem, de colaborar com as pessoas
nesses momentos difíceis onde as pessoas estão vivendo o seu luto, os momentos de tristeza. Então, um dos benefícios que eu traria aqui é essa capacidade de autorregulação, né, essa capacidade das pessoas reconstruírem, né, a sua identidade e tal. Então, isso é o que o artigo traz. Um outro ponto também de benefício, muitas marcas com propósito, elas reforçam valores dos consumidores, tá? Elas reforçam o que o consumidor pensa, reforçam a identidade do consumidor, e isso é muito emocional, isso é muito afetivo, né? Isso está carregado, né, de sentido afetivo. Um outro ponto também, a capacidade que as marcas têm de gerar pertencimento, de gerar comunidade em torno dessas marcas, tá? Então eu vejo, né, eu tenho filhos, né, em idade aí antes dos 3 anos e tal, o quanto que eles já, dentro da escola, se tornam uma comunidade em torno de marcas, de heróis, marcas de personagens, e nós, quando crescemos, né, nós temos as nossas marcas favoritas, e isso gera comunidade. Uhum. Vamos pensar o caso da Harley, né? A Harley, assim, as pessoas, elas sobem numa moto Harley Davidson no sentido de comunidade, né? Eles se encontram nos bares, se encontram em eventos. Então, esse benefício do pertencimento, eu acho que é importante a gente citar também, né? Eu acho que a gente poderia falar de muitos benefícios aqui, mas eu acho que a gente prolongaria muito aqui. Não, e é muito bom você falar sobre essa questão dos afetos, porque assim como você, outros pesquisadores, né, outros estudiosos da comunicação, do consumo, da publicidade, trazem, né, esse assunto, a criação de afetos pela publicidade, através de rituais de consumo. Como é que você vê isso, né? Essa criação de afetos, você mesmo trouxe o exemplo de seus filhos, crianças que já têm essa inclinação por determinados personagens e muitas vezes inconscientes, né? Como é que você vê isso? Bom, primeiro, as marcas, para criarem afetos, né, para despertarem emoções positivas, as marcas precisam ser autênticas. Esse é o primeiro ponto, né? Então, as emoções, elas precisam estar conectadas, alinhadas com o DNA da marca, com o discurso da marca. Esse é o primeiro ponto, a coerência, isso que a gente está falando aqui. Tá? Vamos pegar um caso que eu gosto muito, o caso da Patagônia Vestuário, tá? Não a cerveja, a Patagônia Vestuário, que muita gente acha que ela faz demarketing, ou seja, ela estimula você a comprar menos, mas comprar a marca dela, que é mais durável. Isso é autêntico, isso está no discurso, está na prática da marca, né? Uhum. Uma marca também, para despertar emoções positivas, volto de novo no propósito, tá? O senso de comunidade. Eu acho que as marcas, elas têm entendido cada vez mais, né, que os consumidores são pessoas têm emoções. Isso tem um livro que já fica como uma dica de leitura, que é a Emoção das Marcas, do Mark Cobbett, tá? Então ele vai falar isso. Ele vai falar uma coisa legal também, que ser reconhecido não quer dizer que você é amado. Então tem muitas marcas famosas, marcas que a gente lembra, traz na memória, mas a gente não ama, né? Não ama. E é importante falar de novo o quanto que as marcas que nós amamos são marcas mais resilientes. Vamos pegar o caso da Converse, né? All Star. Quantas vezes a Converse teve altos e baixos, faliu, né? Mas ela sempre esteve no coração dos jovens. Né, sempre representou rebeldia, sempre representou muito os jovens. E a Nike, acho que deu aí uma mudança um pouco no visual, na proposta, mas continua muito relevante, né? E para construir também relacionamento, as marcas precisam entender que comunicação não é dizer, mas comunicação é principalmente contar. Comunicação é dialogar. Então, no mundo que a gente está vivendo hoje das redes sociais, então as marcas, elas deveriam contar histórias, né? Contar storytelling, isso engaja muito, mas as marcas também devem dialogar, contar e dialogar. Então dialogar, não basta você postar e sair correndo, né? O consumidor espera que você responda ali os comentários, que você responda as mensagens diretas ali do Instagram.
Então a marca precisa contar boas histórias e dialogar. Isso tudo faz, né, com que ela desperte, né, emoções aí no consumidor. Mas falando de críticas, então, né, então nós temos lá, eu acho que vamos trazer aqui o Bauman, então Vidas para Consumo, tá? Então o Bauman ele vai falar assim lá que a publicidade, ela, ao mesmo tempo que ela discursa sobre um objeto de consumo, seja um produto, tá? Mas ao mesmo tempo, a publicidade, ela é o objeto consumido. Então, o que as marcas descobriram é isso. Então, pensa que num mercado cada vez mais comoditizado, tudo é muito igual, tudo é muito parecido. Marcas de cerveja, marcas de celulares e tudo. Então, as pessoas, elas, junto com o consumo de um produto, elas estão consumindo a emoção. Elas estão consumindo a história contada por trás daquilo. Né? Se aquela história faz sentido. Tá? Então, o Bauman faz essa crítica. Né? Um outro... O Baudrillard também, né? O Baudrillard ele vai fazer essa mesma crítica, né? Que nós consumimos o objeto da publicidade. Né? O Baudrillard francês. Né? Então, esses autores mais da linha sociológica, filosófica, eles vão falar que esse mundo emocional, né, ele está, ele coloniza, ele está dentro dessas funções ou desses interesses comerciais. E aí existe um problema. Por quê? Muitas vezes nós vemos marcas e principalmente influenciadores manipulando, né, o público através dessas emoções. Principalmente influenciadores que são muito apelativos, né? Eu vejo influenciadores da área que falam de doenças, falam de maternidade, meu Deus, né? Aqui a gente está vivendo, né? Minha esposa está com um outro filho de 11 meses, né? O quanto que esses influenciadores, eles colocam medo nas mães, nas mulheres, né? Se você não fizer isso, vai dar errado, teu filho, né? A mulher já está vivendo um momento sensível e ainda esses influenciadores apelativos. Então eu vejo que um lado negativo do marketing emocional é essa manipulação das emoções. Né? Você coloca o medo e depois você traz como se você fosse o solucionador do problema. Então, isso para públicos que são mais vulneráveis, então, pessoas mais idosas, alguns momentos na vida, como eu falei, da mulher, aí, da maternidade, né? Crianças, isso é um crime você fazer isso com esses públicos, né, em idade e em momentos de vulnerabilidade. Excelente você trazer esses pontos, de fato são pontos que a gente precisa refletir, e eu vou trazer agora, né, eu acho que é muito pertinente para esse momento a gente falar sobre a neurociência. A gente citou bem lá no início do nosso programa, mas acho que a neurociência também ela diz muito sobre nesse momento, né, as pessoas que conhecem a neurociência, que dominam essa ciência, acabam tendo vantagens, né, professor, sobre essas questões que a gente acabou de abordar, né? Então, o que a gente tem visto é cada vez mais grandes marcas utilizarem, né, da neurociência para compreender o comportamento dos seus clientes, tá? Então, vamos lá, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa coisa do neuromarketing, né? É uma palavra que está aí na boca de muitos consultores, palestrantes, acadêmicos, tá? Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco. Então, primeira coisa, né? O que é o neuromarketing? Então, neuromarketing é quando pesquisadores, profissionais aplicam recursos da neurociência, da psicologia, da biologia, para entender reações cerebrais, reações fisiológicas e reações emocionais. Então, eu tenho visto, né, na área acadêmica, cada vez mais estudos publicados utilizando esse tipo de tecnologia. Então, o neuromarketing, ele permite que você capture respostas que não estão tão implícitas assim, não estão tão claras, que muitas vezes não são conscientes. Então, ao invés de você fazer uma pergunta e pedir para o consumidor responder, escrever ou marcar um X na resposta certa, você está trabalhando lá dentro do cérebro dele, ou seja, quais são as áreas cerebrais que estão sendo ativadas quando esse consumidor está vendo uma peça publicitária. Entendeu? Então, olha o que é de fato o neuromarketing. Então, o neuromarketing não é
qualquer tipo de manipulação mental, qualquer técnica de venda para manipulação mental. Não é isso. Não é você adivinhar pensamentos do seu consumidor, do seu cliente. Tá? O neuromarketing não garante vendas automáticas. Não é uma máquina de venda. Tá? Então, e outra coisa, o neuromarketing ele não substitui as pesquisas tradicionais, ele complementa. Tá? Ele ajuda a compreender melhor. Então, às vezes eu vejo gente falando de neuromarketing que não é neuromarketing. É qualquer coisa menos neuromarketing. Pode ser manipulação, pode ser uso de técnicas de PNL, de qualquer coisa, mas não é aquilo que de fato, né, é o neuromarketing, academicamente falando. Então, desculpa, mas eu sou um grande crítico em relação a isso. Né? Então, se você quer fazer neuromarketing de verdade, vai usar tecnologia para isso. Vai usar eletroencefalograma, vai usar ressonância magnética funcional para você entender de fato o que está acontecendo na cabeça. Vai usar eye tracking, né? Aquele equipamento que você consegue medir, né, o tamanho da pupila, o tempo que o consumidor fica parado numa imagem, num pedaço da tela. Tá? O pessoal que trabalha com marketing digital usa muito eye tracking. Tá? Onde é que você está olhando? Né, o que despertou mais interesse seu naquela tela? Vai usar técnicas de marcadores hormonais, tá? Ocitocina. Vai ver que tipo, na saliva você consegue pegar alguns marcadores hormonais importantes, se o consumidor está mais estressado ou não. Só para ficar claro, professor, o senhor não é contra a neurociência, o senhor é contra os charlatães que existem por aí. Jamais eu sou contra. Então, assim, eu gostaria de ter mais acesso a esse tipo de tecnologia para fazer as minhas pesquisas. Mas são técnicas caras, são técnicas difíceis de você acessar. Né? Eu não posso parar uma clínica, um hospital, né, que está usando esse tipo para uma causa de saúde para poder fazer a minha pesquisa de marketing. Né? Agora, o eye tracking é uma tecnologia um pouco mais acessível, né? Então tem universidades e pesquisadores já têm usado muito essa técnica, né? Então, eu acho que o neuromarketing, quando usado da maneira correta, ele dá muita base, sim. E é importante a gente dizer que existem, né, profissionais de respeito, profissionais que realmente se dedicam, porque eu quero reforçar isso, porque muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo, os profissionais de marketing que estão nos assistindo, eles têm até a iniciativa de conhecer mais sobre a neurociência. Faz muito sentido, né? Sim, com certeza. Agora, existem muitas técnicas, né, de marketing, aí, quando você entende padrões de comportamento do consumidor e tudo mais, gatilhos e tal. Ok, isso é muito bom, isso pode ser usado, né, para aumentar as vendas e quando você usa de forma ética e responsável. Agora, quando a gente fala de fato de neurociência, de neuromarketing, vamos falar o que é academicamente correto, tá? Então, é por aí o caminho. E essas tecnologias estão cada vez mais acessíveis. Bom, agora a gente vai de dica de leitura. Ao longo aqui do nosso bate-papo, o professor Helder já deixou algumas dicas. Agora eu vou mostrar para vocês. Se não der leitura, a gente vai fazer um detalhe especial para vocês dos 2 livros que o professor Helder ele escreveu. O primeiro, eu não sei se é o primeiro, me corrija por gentileza, professor. Marketing e Emoções, eu não sei se está dando leitura, mas a gente vai fazer depois um detalhe. E logo na sequência, Marketing e Cognição. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses exemplares, esses títulos. Quando surgiu a iniciativa, por que trazer esse assunto para o mercado? Olha, então, esse projeto é um projeto que eu carrego comigo aí há muito tempo, tá? Então, eu observava, né, com os meus alunos da graduação, da pós-graduação, uma necessidade grande de uma obra que trouxesse uma síntese, né, de como alguns processos cognitivos e alguns processos afetivos afetam, né, as decisões de consumo. Numa linguagem mais acadêmica, numa linguagem que trouxesse, de fato, pesquisas científicas, evidências empíricas científicas, tá? Então, esse projeto eu comecei a escrever em 2020, tá? 2020. Depois veio a pandemia, então eu consegui entrar mais a fundo nesse projeto.
e ele foi publicado, terminado em 2022. E a ideia dele era, na época, né, 2022, trazer aí a fronteira do conhecimento sobre esses temas, né, de emoção e cognição. E esses livros surgiram das minhas ementas, né, dos meus cursos aí no mestrado e no doutorado, e vai falar de emoções. O livro Marketing e Emoção, né, vai falar de emoções positivas, emoções negativas, emoções autoconscientes, emoções básicas, vai trazer aí muita informação legal, e eu tentei digerir isso para um público que não está dentro da academia, que muitas vezes não conhece algumas terminologias, então eu tento explicar. Então, é uma leitura que eu acho que vale muito a pena, não é porque eu escrevi, mas é o que eu ouço das pessoas, que vale muito a pena, abre muita cabeça, traz muito fundamento científico aqui. E o Marketing Cognição, ele vai falar sobre atenção, memória, criatividade, mindset, prime, heurísticas, vieses. Então é um conteúdo muito rico, muito rico. Era para ser um livro só, a editora falou, vamos dividir, que são, eu acho que tem aqui conteúdos distintos, públicos que às vezes podem se interessar por um tema e não o outro, então, por uma questão editorial, a gente separou, tá? Então, tá lá na Amazon, tá vários marketplaces aí, fácil achar esses livros. Então, ficarei muito feliz, né, se você comprar, e depois a gente pode conversar aí nas redes sociais, né, sobre esses temas. Então, fico feliz de interagir com você, de saber que você está lendo aí um pouco, né, das coisas que eu escrevo, né. A melhor ordem para começar a lê-los é o Marketing Emoções ou no independente? Olha, não tem uma ordem dos livros e não tem uma ordem dentro dos livros, tá? Então, olha, hoje eu quero ler sobre felicidade. Eu estou querendo criar uma campanha aqui que gere orgulho no meu público. Então, eu vou ler um capítulo sobre orgulho, tá? O que é esse negócio de mindset? Todo mundo fala de mindset, mas o que é isso? Vai lá, pega o livro amarelinho de cognição, tá lá, o que é mindset e como que esse tema é aplicado no mundo do consumo, no mundo do marketing. Então, não tem uma ordem nem entre os livros e nem dentro dos livros. Excelente, professor. Bom, para a gente encerrar, vamos falar de tendências. Eu gostaria de saber do professor Helder o que ele está esperando, né, dessa área do marketing, não só do marketing emocional, mas de uma forma geral. Ele já falou sobre metamarketing. O que a gente pode esperar, né, sobre o marketing no mundo, nesse mundo tão disruptivo que a gente está vivendo, né, a tecnologia cada vez mais se infiltrando na nossa rotina. O que a gente pode esperar, professor? Olha, eu espero, e isso as tendências vão mostrar, né, que as marcas emocionem cada vez mais os seus públicos. Não tem outro caminho. Apesar das tecnologias, né, se você não tocar o coração do consumidor, não tem como, né, não existe. E aí, eu acho que nós estamos vivendo uma era, um momento de muita homogeneização. Homogeneização de produtos, homogeneização de discursos, né? Então, os produtos são muito iguais, os discursos são muito igual, né? Agora, o ponto é como é que você consegue sair um pouco desse mundo homogeneizado. E aí, até uma coisa que, quando a gente está falando de inteligência artificial, é muito bom, personaliza, otimiza, né? O profissional de marketing deve entrar cada vez mais nessas ferramentas, mas a inteligência artificial hoje ela tem um problema que é a comoditização criativa. Tá? Então, ela também cria narrativas que são comoditizadas, narrativas muito padronizadas. Tá? Então, até um colega estava conversando esses dias, ele é designer, e eu perguntei, cara, você está preocupado com a inteligência artificial? O pessoal está usando muito, né, para criar marcas, criar campanhas, posts e tal. E ele falou para mim o seguinte, olha, eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu estou ganhando agora. Como assim? Porque o que eu crio é original e humano. Então, aquele profissional médio, né, ele vai usar a IA cada vez mais, vai criar suas postagens, vai criar conteúdo, etc, etc, etc. Mas aquele profissional criativo, aquele profissional que é original, que sabe tocar no ser humano, tocar nas emoções, contar boas histórias, né, entende dos valores do ser humano, esse é o caminho. E isso é o que as marcas, né, devem seguir, e eu acredito que vão seguir cada vez mais nesse mundo de sobrecargas de estímulos,
nesse mundo de consumidores cada vez mais críticos, mais céticos, né? Que tudo é muito, a obsolescência é cada vez mais acelerada, então o caminho é emocionar, o caminho é tocar o coração do consumidor sempre, né? Você, como administrador, acredita que essa área é uma área promissora para os administradores que já atuam na área do marketing, professor? Como é que você vê essas oportunidades? Na minha opinião, acho que assim, a gente está saindo de uma era do administrador especialista, tá? Aquele administrador que entendia muito e somente de marketing, muito e somente de pessoas, né? E a gente está entrando numa era do administrador mais generalista, tá? Aquele administrador que sabe tomar decisões que tocam diversas áreas. Então, o especialista ele vai ser substituído pela inteligência artificial. Né? Fatalmente, a gente está vendo isso na área de marketing, aquele especialista em copywriting, tá? O cara que escrevia textos, já foi substituído. Lógico, tem aquele que eu falei, que é mais original, mais humano e tal, mas o médio já foi. Então, o caminho aqui é você se tornar um pouco mais generalista, um pouco mais estratégico, né? Saber pensar na organização como um todo. Isso a inteligência artificial não vai substituir. Um outro ponto também para os administradores são as relações humanas. Por mais que as relações humanas estejam cada vez mais mediadas por tecnologia, dentro do uso dessas tecnologias, os administradores precisam saber se relacionar de forma humana. Questão de empatia, questão de compaixão, questão de saber se comunicar de maneira efetiva. Então esse é um ponto, né, importante. Eu diria então a questão da estratégia, a questão de ser um pouco mais generalista e a questão de que as relações humanas ainda não estão totalmente substituídas pelas tecnologias, e isso é muito importante dentro desse mundo mediado por tecnologias. Muito bom, professor. Bom, com essas palavras, um tanto que otimistas, né, do professor Helder, eu gostaria muitíssimo de agradecê-lo por estar aqui com a gente. Sei que sua agenda é super concorrida. Esteve aqui conosco online por estar no Paraná, né, professor? O senhor está no Paraná. Em Curitiba. Em Curitiba. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. Quem quiser continuar acompanhando, né, depois aqui do nosso programa, onde encontrá-lo? Olha, pode me encontrar nas redes sociais, né, no Instagram principalmente. Eu fico muito feliz, né, de ter participado aqui dessa conversa. Confesso, Maria Rita, que a gente poderia falar de muito mais. O cronômetro aqui foi muito rápido. Né, tem um assunto muito quente, um assunto muito legal, então eu convido as pessoas a se aprofundarem nesse tema, tá, buscarem, né, cada vez mais conhecimento sobre isso. E fico à disposição aí para outros momentos, né, e agradeço novamente pelo convite. E muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Cast. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer sempre receber você aqui no canal a serviço da administração ou no Spotify. Se você está me assistindo e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva agora, deixe seu like, seus comentários. Diga, né, quais são os convidados que você gostaria de assistir ou ouvir. Também os assuntos, né, que você gostaria que a gente comentasse, batesse um papo. Não esqueça de seguir as redes sociais do CRA São Paulo e também de nos seguir no Spotify. Até a próxima.